Ele chama-se Venâncio Antônio Bila Mondelano, foi candidato da Renamo na cidade de Maputo nas eleições autárquicas do passado 11 de outubro, eleições estas que Mondelano e o seu partido, a Renamo, proclamam-se vencedores, não obstante os resultados apresentados pelos órgãos eleitorais que dão vitória ao candidato da Frelimo, Rassak Manhique, o que leva Venâncio Mondelano e o seu partido a se lançarem numa luta aguerrida pela verdade eleitoral. Venâncio Antônio Mbila Mondelano nasceu na cidade de Linjinga, na província de Niassa, Moçambique, claro, a 17 de janeiro de 1974, é engenheiro florestal e bancário de profissão, e é claro, deputado da Assembleia da República desde 2015 e é tratado por seus simpatizantes como VM7 ou CR7, ou seja, a versão do Ronaldo na política moçambicana. Bem-vindo, engenheiro Venâncio, bem-vindo ao Mangolé TV. É um prazer imenso tê-lo aqui como nosso convidado. Muito obrigado. Tá, boa noite. É um prazer também estar aqui. Eu conheço este canal já há algum tempo. Sobretudo acompanhei o Mangolé TV durante as eleições de Angola, em que acho que Angola esteve a fazer a cobertura junto à Embaixada de Angola na Inglaterra, em Londres. Yeah, e foi um momento interessante e eu aproveitava as vossas reportagens que era para me informar do ritmo em que estavam a andar as eleições angolanas. Okay. Mas é um prazer enorme estar aqui, todo meu, para trocarmos ideias e falarmos um bocado sobre o que está a acontecer em Moçambique relativamente a este processo eleitoral, com particular ênfase para a cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique. Deputado, alguma vez já lhe tiveram falado dos rasgos físicos, né, do seu parecido com o Mamoud Ali? Já alguém alguma vez falou-lhes que tem assim... Já ou sou o primeiro que noto isso? Já falaram muito disso. já falaram muito disso. Eu também, como fui praticante de artes marciais, então também em algum momento nas artes marciais também dizia o Mamoud Ali de Moçambique, né? Já fui comparado com o Mamoud Ali, já fui comparado com Bruce Lee e já fui comparado com Van Damme. Opa. E agora, mais recentemente, me comparam com Cristiano Ronaldo, mas para a política nacional. Então também é bom em golpes, é bom de golpes, não é? Sim, eu sou instrutor de artes marciais japonesas. Oh, ok. Olha, temos aí um político a todos os níveis. Agora, deputado, eu estava aqui, quando fui fazendo as minhas pesquisas com relação à sua pessoa, não consegui chegar a uma conclusão, ou seja, não consegui ter a certeza. O apelido Mondelano tem um grande peso da história política moçambicana, isso por força quer dizer, o pai do nacionalismo moçambicano, Eduardo Mondelano. Há aqui alguma ligação sanguínea com Eduardo Mondelano ou é simplesmente coincidência do apelido? É filho, neto ou é apenas uma coincidência? Olha, uma coisa curiosa. Eduardo Mondlane temos a mesma origem, quer dizer, a nossa base dos Mondlanes é praticamente a província de Gaza. É verdade que na província de Gaza existem pontos específicos, por exemplo, o Eduardo Mondlane de uma zona chama-se Wajahan. Quando a minha família em particular, é de uma outra região, mas na mesma província. Então, eu posso dizer que com o Eduardo Mondlane há uma confirmação de nós pertencermos, digamos assim, à mesma tribo. Ok? Mas não há ligações concretas ao nível, digamos, do núcleo familiar. Mas uma coisa curiosa é que eu, filho de Eduardo Mondlane, nos tratamos por primos há muitos anos. E nunca procuramos saber, em termos concretos, as ligações da nossa árvore genealógica. Nós assumimos que somos primos e nos tratamos assim até hoje. E, curiosamente, nas eleições que houveram em 2013,
Eu, nessa altura, concorri por um outro partido que me convidou a concorrer pela cidade de Maputo. Há um conjunto de músicos que fizeram uma música, digamos assim, para exaltar a minha candidatura, e que nessa música eles me tratavam como neto de Eduardo Mondlane. Opa! Aconteceu um episódio interessante, é que a família do Eduardo Mondlane, ou o representante da família do Eduardo Mondlane, apareceu na televisão pública a dizer que eles conheciam-me, Opa! mas que não confirmavam mas não confirmavam que eu era neto de Eduardo Mondlane. Mas logo a seguir recebi mensagens dos meus primos, como eu disse, para não colocar mal a Frelimo. Para estragar o Mondlane. Não, porque eu estava a ver aqui o nome Mondlane, mas o Eduardo Mondlane foi o fundador da Frelimo, o líder fundador, e estamos aqui a ver o Eduardo, o Venâncio Mondlane na Renamo, então o que é que se passa? Mas agora, outro caso curioso da sua história política, ou seja, da sua história recente enquanto ser humano, de pastor a político, de político do MD, Movimento Democrático de Moçambique, a político da Renamo. A que se deve essa metamorfose, ou se tivermos que ser um tanto quanto mais leves, essas mudanças? Primeiro pastor, depois político, do MDM, depois passa para político da Renamo. O que é que se passa? Olha, é assim, eu vou alargar um pouco o campo. Eu nasci numa família da Frelimo. Portanto, a minha família, os meus avós, os meus pais, os meus irmãos, primos, nós nascemos numa família da Frelimo. Tanto mais que eu, quando completei os meus 18 anos, eu não optei por ter o cartão da Frelimo. Pegaram em mim o meu avô, que chama-se Boaventura Boane, foi a pessoa que me introduziu no Partido Frelimo, porque ele é uma pessoa muito bem conhecida no Partido Frelimo, uma pessoa altamente influente. Ele, pura e simplesmente, pegou em mim, quando eu fiz 18 anos, levou-me para um fotógrafo, e eu perguntava, mas avô, o que se passa? Por que tu era fotógrafo? Disse, não, isto não são coisas que se questionam. Coloca-te nessa cadeira, o fotógrafo tirou-me uma foto, pegou a minha foto, dia seguinte apareceu com o cartão do Partido Frelimo. E diz, assina aqui. Quer dizer, na minha família não era questionável ter o cartão do Partido Frelimo. Eu nasci num núcleo que toda a gente era o núcleo do Partido Frelimo. Mas por volta de 2003, quando eu começo a ganhar a minha consciência cívica, eu tornei-me comentador de uma televisão, que hoje é uma televisão de referência, já que é Miramar. E eu fui, digamos assim, convidado a ser comentador residente. E nessa altura eu estava muito ligado à literatura. Então eu falava mais dos aspectos sociais, né? Falava sobre educação, falava sobre cultura, falava um pouco sobre a economia moçambicana, mas não tocava muito nos aspectos políticos. E então, no programa onde eu era comentador, nós tivemos um volte-face em que eu começo a comentar sobre aspectos políticos. E nessa altura, ter investigação um pouco aprofundada sobre a política e começo a descobrir que o partido onde eu nasci, que praticamente para mim era inquestionável, quer dizer, para nós era uma espécie de uma torre de marfim, quer dizer, nós não tínhamos como questionar algo quase divino, perfeito, que não havia mácula, não havia mancha na família. Mas quando eu começo a estudar as coisas, começo a estudar artigos escritos sobre a história de Moçambique, então começo a perceber que a narrativa da Frelimo como algo divino começa a desmoronar. Então começo a avaliar a Frelimo de forma mais objetiva e começo a fazer comentários com a minha livre consciência. E os primeiros comentários que eu fazia na altura era sobretudo o financiamento político. O financiamento político é que me introduz no comentário político, porque toda a gente dizia que a Renamo é que era má, toda a gente dizia que os partidos da oposição é que eram maus, e eu fui estudar, por exemplo, o financiamento político, descobri que o principal e o maior prevaricador em Moçambique, desde o período multipartidário que se introduz em 94, era justamente o Partido Frelimo.
Quer dizer, não prestava conta, não prestava contas sobre o valor, o dinheiro que recebia para as eleições, recebia dinheiro de traficantes, recebia dinheiro do contrabando, haviam traficantes internacionais da máfia internacional que faziam financiamento ao Partido Frelimo, e eu estava lá nessa altura. Então eu começo a denunciar isso. E toda a gente ficou estupefata. Como é que um membro do Partido Frelimo, um jovem que cresceu aqui na Frelimo, foi cuidado pela Frelimo, hoje está a lançar essas farpas todas? E eu denunciava, e em 2003, estou a falar de 20 anos, não era normal numa televisão um jovem falar tão abertamente sobre o Partido Frelimo dessa forma. Então eu denunciava os esquemas de corrupção, o contrabando, a bandidagem, a máfia que estava toda envolvida no meu próprio partido. E aí começam os problemas. Porque Já nessa estava altura, para perguntar sobre isso, já estava para perguntar. Como? Não, digo que já estava para perguntar se depois vieram os problemas ou não, ou se continuou livremente a fazer esses comentários, a denunciar. Sim. A televisão convidou-me a uma conversa sincera e dizia que eu estava a criar muitos problemas e que o meu programa e o meu caso era discutido inclusivamente na presidência da República. E que todo mundo questionava o que se passa com aquele miúdo. Então a televisão Miramar decidiu cortar os laços comigo e cortou, digamos, dispensou-me como comentador nessa altura. E eu logo a seguir sou contratado como comentador para uma outra televisão que chama-se TIM, que é a televisão internacional de Moçambique. E eu vou para um programa que chamava-se A Hora da Verdade. E o meu acelerador tornou-se muito mais intensivo na parte política, ainda como membro do Partido Frelimo. E o dono da televisão, que é um jovem, um empresário aqui muito bem conhecido aqui na praça, ele chama-me e dizia que gostava muito dos meus comentários, mas que eu tinha arrebentado a corda, né? E ele ia me dispensar porque o Partido Frelimo não estava satisfeito com os meus comentários. E nessa altura, convidado para a maior televisão privada, que chama-se STV, e eu vou para um programa que se tornou um programa icônico, um programa emblemático, marcou uma geração em 2008, um programa chamava-se Pontos de Vista. Era um programa que ia aos domingos, logo depois dos serviços noticiosos. Haviam pessoas que saíam a correr dos serviços, chapeiros, as pessoas assistiam aquele programa de uma forma tal e qual assistiam os programas de entretenimento, né? Então, a televisão estava muito satisfeita comigo, porque a audiência havia quadriplicado com a minha entrada no programa Pontos de Vista, tornou-se um programa emblemático em Moçambique. Mas aí fui convidado pelo secretário da mobilização do Partido Frelimo, chama-se Edson Macuacua, para uma reunião numa sexta-feira às 22 horas, a porta fechada, que era para me perguntar se eu tinha algum problema como membro do Partido Frelimo, porque eu estava a fazer aquele tipo de comentários, porque eu denunciava justamente políticas e programas, não é? Por exemplo, um dos programas que o governo de Moçambique tanto gabava-se na altura era um programa que chamava-se A Revolução Verde, e era apresentado como uma espécie de panaceia para todos os males, e como algo quase perfeito, como se fosse, digamos assim, um programa que ia revolucionar a agricultura em Moçambique e que ia acabar com a fome, ia acabar com a pobreza. E então eu estudava aqueles programas com muita profundidade e eu desmachava o programa, né? Então eu punha aquilo aos pedaços, né? Tornava o programa um monte de incêndio, não é? Eu fazia um incêndio com aquele programa. Então chamavam-me e perguntavam, mas o que se passa contigo? Você está a destruir o maior programa do governo de Moçambique com os seus comentários, toda a gente já desacredita nisto, toda a gente já fala mal, os jornalistas falam mal disto, todo mundo fala mal por tua causa. Qual é o problema?
problema que tu tens com o partido? Eu disse, eu não tinha problema nenhum, apenas eu estava no exercício da minha liberdade. Disse, não, você é do partido, não devia fazer uma coisa dessas, isso vai colocar em o partido de Frelimo. E então fizeram ameaças. As primeiras ameaças de morte que eu recebi foi justamente no edifício, na sede do próprio partido de Frelimo, na cidade de Maputo. Então disseram que eu estava a ser teimoso, não sei o quê, e que eu ia morrer se continuasse daquela forma. E ameaças feitas na sede do próprio partido de Frelimo. E isso E eu não o saí, eu inibiu? disse que Não o inibiu de continuar com a mesma postura? não. Olha, eu vou aproveitar aqui esta ocasião para fazer uma homenagem a duas pessoas. Uma homenagem, um tributo muito especial ao atual PCA da STV, que chama-se Daniel David, e é um grande jornalista que praticamente ele foi o operativo desta televisão, que chama-se Jeremias Langa. Estes dois senhores, portanto, Jeremias Langa era o diretor de informação, praticamente era, digamos assim, era o número 2 da televisão. Eu fui-lhes apresentar a minha situação, que eu tinha sido chamado para a sede do Partido de Frelimo, que tinham me chamado a atenção, tinha sido ameaçado de morte e que eu estava um pouco hesitante e estava realmente com medo. E eles deram muita força. O Daniel David deu a experiência dele. Quando ele começou com a primeira televisão privada de grande envergadura em Moçambique, que é a STV, ele diz que passou por situações horripilantes. O Jeremias Langa, que era o diretor de informação, que era o diretor de informação, era o apresentador do programa Pontos de Vista, que eu falei, é o moderador do programa Pontos de Vista, ele tinha sido raptado, inclusivamente. Tinha sido raptado por um grupo que é muito conhecido aqui em Moçambique, que chama-se Esquadrões da Morte. Portanto, são um conjunto, é pessoal da polícia, são as forças especiais da polícia, mas que são usadas justamente para eliminar fisicamente Adversários políticos, elementos né? da oposição, adversários políticos. São esses esquadrões da morte que acabaram com grandes figuras como, por exemplo, Gilles Sestac, que era um professor catedrático, pessoa única, que fez um contributo incrível para o direito administrativo, para o direito constitucional. Portanto, eliminaram muitos juízes, figuras muito importantes neste país, a bala. Portanto, esse grupo dos Esquadrões da Morte haviam raptado o Jeremias Langa. E ele conta a experiência dele, como é que ele foi raptado, as ameaças que ele recebeu, mas que ele continuava firme. E ele dizia, neste momento tu és o único jovem neste país capaz de salvar a liberdade de expressão. Uau. Então, se tu sais do programa, isto vai ser um descalabro. E eles deram-me muita força. Portanto, um tributo muito especial ao Daniel David, o PCA, o atual PCA do Grupo Soico, da STV, e ao Jeremias Langa, que já não está lá, mas foi durante muitos anos a cara da STV. Estes dois senhores deram muita força, encorajaram, e eu consegui suplantar o medo que eu tinha de todas as ameaças de morte que eu recebido. Então, eu continuei na STV com o programa Pontos de Vista e fui até o fim. Mas aquilo foi realmente um tsunami em Moçambique. E a partir disso, eu me desligo do Partido Frelimo, digamos, em termos concretos, quer dizer, parei de ter qualquer Militância, função, tudo parei de terminou. eu desliguei-me por